Como entender o episódio da Torre de Babel? É totalmente lógico. Pense comigo. Noé tinha 600 anos quando aconteceu o dilúvio, conforme Gênesis 7, versículo 6. Shem, filho menor de Noah, completou 100 anos, 2 anos após o dilúvio, e então nasce para ele um filho chamado Arpachshad, conforme consta em Gênesis 11, 10. Arpachshad vive 35 anos e nasce o seu filho Shelach. Shelach vive 30 anos e nasce o seu filho Ever. Ever vive 34 anos e nasce então o famoso Peleg, onde a Bíblia testemunha em Gênesis 10, 25, que foi na geração dele que ocorre a divisão dos povos. A famosa Dor Hapalagá. Façam a conta comigo. Em um pouco mais de 100 anos, o ser humano que ouviu do enorme poder de Deus com o dilúvio por causa do seu mau comportamento, como ele agora pode ser mais uma vez tão ignorante e acreditar que ao construir uma torre, ele estará colocando Deus em seu devido lugar? Não tem a mínima lógica. Mas hoje vou te trazer a versão mais racionalista para você entender Dor Hapalagá, a Torre de Babel, a geração que se dispersou pela terra embasada nos ensinamentos dos nossos sábios milenares. Nossos sábios escrevem que era a vontade de Deus que o humano se ocupasse na construção do mundo após o dilúvio. Rabi Haim Ben Attar, sábio marroquino que viveu no século 17, escreve que a vontade divina estava a dividir o mundo em 3 partes. 1/3 habitado pelo humano, 1/3 deserto e regiões desabitadas, 1/3 águas. Ele se apoia em Isaías, capítulo 40, versículo 12. Esse 1/3 habitado por humanos, Deus queria que fosse de forma espalhada pelo globo terrestre. E por quê? Porque Deus enxergava que o mundo saudável só funciona tendo cada povo construindo a sua cultura, a sua terra, a sua moeda, a sua língua, a sua economia. A concorrência, a disputa e a competição entre os povos era parte do plano de Deus para o desenvolver da raça humana. O problema é que o humano estava pensando na contramão de Deus. O que deveria acontecer de forma racional, natural e orgânica, não aconteceu. Então Deus separa as nações de forma abrupta. Vamos entender o que passou na cabeça dos humanos naquela época. Vamos nos juntar, ter a mesma língua, a mesma cultura, a mesma moeda e a mesma economia. A Torre Alta servia de controle para os governantes enxergarem tudo o que ocorre em volta e terem total domínio dos seus subordinados. Exatamente o que Deus não quer. Esse episódio é uma prova bíblica, concreta, que a vontade de Deus está num modelo de sociedade onde cada nação tem a sua língua, a sua cultura, a sua moeda e a sua economia. Pessoal, como esse assunto é atual, quando a gente vive hoje tentativas de governos se unirem para criar uma mesma moeda, como é a ideia do governo brasileiro com o BRICS, uma forma de controle em cima de uma grande quantidade de pessoas para enfraquecer as moedas específicas de cada nação. Não adianta, a história se repete, porque foi exatamente isso que pensaram os governantes na época da Torre de Babel e que Deus foi contra. Amigos, a Bíblia nunca se tornará arcaica. Ela é um ensinamento moderno e contemporâneo para se tirar conclusões e tomar boas decisões em prol da humanidade em todas as gerações.